bom que você voltou conosco. São 6 horas e 33 minutos. Agora nós vamos com uma reportagem de José Porto, que vai trazer todo o panorama de uma situação também delicada lá na Assembleia Legislativa, que envolve os direitos de quem é ligado à segurança pública, ou seja, principalmente dos policiais militares. Vamos conferir então. O novo Código de Ética da Polícia Militar regulamenta um disposto de uma lei federal que normatiza a conduta ética das polícias nos estados e proíbe, por exemplo, a prisão administrativa, algo que agradou a maioria dos cabos, soldados e sargentos. Mas no caso do projeto de lei apresentado pelo governo de Mato Grosso, em comum acordo com os comandantes da PM e do Corpo de Bombeiros Militar, há vários pontos conflitantes e até mesmo considerados inconstitucionais. É o que questiona o deputado estadual Sargento Eliseu, membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, que é oriundo da tropa do Batalhão de Rotam. Eu vejo que o comandante-geral da Polícia Militar ele quer dividir novamente, quando se deveria se abraçar, trabalhar em união, em harmonia. Quando entra numa viatura e vai trocar tiro, lá o cara não vai escolher o cara que está com a estrela no ombro ou o macarrão no braço para ir lá atirar. Ele vai atirar naquele que estiver ali dentro. Logicamente que todo policial militar ele tem que ter a hierarquia, a disciplina e o respeito ao seu superior hierárquico. Eu vivi 18 anos na polícia, eu sempre fui um policial subordinado. Você lembra da minha época que eu era policial da ativa, as ocorrências ao qual eu abraçava e eu aloitava com ela e carregava para a delegacia. Entendeu? Eu sempre fui um policial exemplar. Sempre respeitei os meus superiores hierárquicos e os subordinados também. Por enquanto, o governo do estado recuou e retirou da Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê o novo Código de Ética da Polícia Militar. Durante a reunião da Comissão de Segurança Pública, os parlamentares aprovaram por unanimidade a convocação dos comandantes gerais da PM e do Corpo de Bombeiros para uma audiência pública no dia 12 de julho, para debater esse assunto. Tanto o comandante-geral da Polícia Militar quanto o comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar encaminhou ofício aqui, justificando, é claro, que na semana que passou já havia sido feito esse convite e, infelizmente, a comissão teve que suspender naquele dia e transferir para a data de hoje, e que eles já haviam feito outra agenda institucional no interior do estado e que estaria acompanhando essas agendas. No caso, a pedido do deputado Sargento Eliseu Nascimento, que inclusive é da corporação Polícia Militar, foi colocado em votação, cumprimos o nosso papel enquanto presidente dessa comissão e foi aprovado a convocação dos dois comandantes, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. É um pouquinho polêmico, né, esse tema, mas lá na casa tem o deputado João Batista, que é um ferrenho defensor da categoria e está depositado nele a esperança, né, de um atendimento melhor a essa classe. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, que nós temos números aí muito preocupantes. Eu vou chamar a atenção para um destaque no portal Gazeta Digital, que Mato Grosso tem 450 mil casos registrados e com 8 UTIs 100% lotadas. Mato Grosso registra 31 mortes pela Covid em apenas 24 horas. Olha só, então, com 8 unidades de terapia intensiva 100% lotadas em Mato Grosso, a Secretaria de Saúde notificou 31 novas mortes pela Covid nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta terça-feira mostram que Mato Grosso registrou até o momento 450.994 contágios, dos quais 427.175 ocorrências. As pessoas infectadas se recuperaram, graças a Deus que existe também um percentual muito bom de recuperação, mas em muitos casos, infelizmente, as pessoas não resistem a esta grave infecção. E tem um novo alerta mundial, que é o fato de existir aí a variante Delta fazendo mais vítimas, e tem algo muito preocupante em relação à Delta, viu, professor? É o fato de que muitas vezes os sintomas dessa variante são leves. E aí? Bom, se você não sabe que você tem Covid, tem um risco muito maior de ampliar a disseminação. E também tem o fato de que ela é mais contagiante do que as outras variantes. E aí a vacina é a melhor alternativa. E a gente está tentando fazer com que a vacina chegue mais, mas infelizmente o processo ainda de imunização está muito lento. Ontem, por exemplo, em Cuiabá,
professor, abriu o cadastro para pessoas a partir de 18 anos até 49 anos. Só que dessas faixas etárias tem um público aí de mais de 263 mil pessoas. E se a imunização continuar chegando como está, isso quer dizer que esse público será imunizado só daqui a 6 meses, a totalidade desse público. Então, ou seja, com uma variante aí muito contagiosa, perigosa, era necessário que a vacinação pudesse ter mais celeridade. Mas não é por falta de vacina, deixar bem claro isso, porque na semana passada, se você pegar a semana passada e essa semana, Mato Grosso recebeu mais de 200 mil doses. Tem vacina de Pfizer, tem vacina de AstraZeneca, tem vacina de Coronavac, tem vacina. O que você tem é uma falta de celeridade, uma falta de responsabilidade civil por parte da população que não quer ir vacinar, está escolhendo vacina. Esse é um problema grave. Né? E com relação a essa variante Delta, o que acontece é o seguinte, você vê a Rússia, por exemplo. A Rússia já está praticamente disseminada a variante Delta na Rússia, onde a Gamalé criou, desenvolveu, o farmacêutico desenvolveu a Sputnik V. Vai entender uma situação como essa, né? O Reino Unido retomando também o crescimento de pessoas contaminadas por conta da variante Delta, essa variante indiana. Aqui no Brasil morre uma pessoa no Paraná, morre aquele indiano que, lá no Pará, né, que acabou sendo identificado que estava também com a variante indiana. Então você vê que o problema é grave e nós podemos, nos próximos dias, próximos meses, voltar a estaca zero por conta dessa questão da Covid-19, levando em consideração a forma com que essa variante Delta atinge o mundo, né? E isso é uma preocupação da OMS. Professor, só que tem um dado também daqui de Cuiabá. O fato é que não é só o público que não quer tomar vacina que ajuda a contribuir para essa disseminação. Por quê? Esse planejamento agora, feito pela Prefeitura, vai resolver essa lacuna, porque as pessoas de 18 até 49 anos, Kleber, elas serão imunizadas de acordo com as sobras, ou seja, vai haver um atendimento prioritário ainda aos grupos que foram formados. E aí, como no final de semana, por exemplo, nesse último final de semana, 2.000 doses ficaram lá esperando por você que não foi lá tomar. Aí essa dose, né, esse quantitativo excedente é que vai ser encaminhado então para esse público. Por exemplo, vai funcionar assim. A partir de 18 anos. A partir de 18 anos. Por exemplo, a Alemanha assim, fez isso. E não é por né? ordem de cadastro não, viu? Muito interessante o planejamento. Por exemplo, quantas pessoas de 18 anos tem em Cuiabá? 5% em relação ao quantitativo total. Então, 5% daquelas doses que sobraram serão direcionadas para esse público, para essa faixa etária. Então, tem um pouco mais na faixa de 45 anos, acredito que os 20% da população tem 45 anos, então 20% das doses que sobraram vão para esse público. Isso vai facilitar para que a vacina não fique lá esperando por você que não foi. Então, aí você que não foi vai voltar para o final da fila. A prioridade agora é essa. Essa é a metodologia que foi utilizada 2 semanas atrás na Alemanha, em Berlim. O que aconteceu? Mesma coisa que estava acontecendo lá, estava acontecendo aqui. Não quero Pfizer, não quero isso, não quero aquilo. Sabe, essas coisas de escolher, porque é um país rico, as pessoas têm condições de uma série de coisas, né? Angela Merkel falou assim, estão escolhendo vacina? Acaba com faixa etária, 18 anos acima, quem quiser tomar vacina, vai até uma clínica, quem chegar primeiro toma vacina. Acabou o problema, Kleber. Então, descentralizaram a vacina, colocaram em farmácias, em clínicas especializadas, né? Com uma certa estrutura para poder, né, fazer aquele resguardo ali 10, 15 minutos, desfibrilador, aquela história toda que nós já conhecemos, né? E aí, todo mundo tomou vacina, entendeu? Eu sou, nesse ponto, você já conhece a minha acho que opinião, é bem isso mesmo. Eu sou radical, eu acho que a pessoa não tinha o direito de escolher não tomar. Porque a gente não está falando da saúde dela, professor. É da sociedade como um todo. Da coletividade. Ela não tem o direito de colocar todo o coletivo em risco. Tá aqui, se você não tomar, vamos aplicar na marra. Amarra. Segura, leva 2, cara fortão. É sério, tô falando sério. E aí para salvar o coletivo, né? Eu penso assim. Olha, eu vou chamar 2 mensagens aqui em relação à vacina, porque uma me deixou um pouquinho preocupada. Eu vou compartilhar aqui com todos vocês. Separei 2 mensagens nesse momento. Olha só, bom dia, bancada. Tomei a primeira dose da AstraZeneca, agora está em falta. Vai poder tomar a outra marca da vacina? Não, não vai poder tomar a outra marca da vacina. Tem que ser AstraZeneca. Tem experiências sendo feitas aí, né? Eu não sei de que município, eu gostaria até, né, de poder fazer uma orientação, mas não sei qual é o município
né, que essa pessoa mandou a mensagem, porque em Cuiabá a orientação está atrasada a segunda dose, pode ir diretamente lá na unidade de vacinação, que aí pode ser aplicada, porque tem separada já a segunda dose. Em Cuiabá, pelo menos, tem esse compromisso de não ter mais atraso no recebimento da segunda dose. Mas, infelizmente, eu não sei de qual município é esse nosso telespectador. E uma outra mensagem aqui, olha só, bom dia. Fazer uma pequena correção rapidinho. Ontem chegaram 73.500 doses de AstraZeneca, que é a vacina que ele está precisando. Então, mas... Tem que ver o aí prazo é dele, disseminado para os outros municípios, para os municípios. Sim, E eu não sei se esse município que ele pertence, professora, tem 100% desse quantitativo. O que o secretário Gilberto tem dito é que todo quantitativo que chega, inclusive da vacina da Janssen, é distribuída equitativamente, proporcionalmente a todos os municípios. Tá certo. O que tem uma preocupação que eu acho que ele tem também é se a vacina da marca que ele tomou a primeira chega no prazo de validade, né? Porque às vezes chega, mas chega depois do prazo de validade. Mas no caso dessa AstraZeneca, não precisa nem preocupar, porque os cientistas, os pesquisadores não chegam à conclusão que se o espaço for maior entre a primeira e a segunda dose, até uma terceira dose possível, como já está acontecendo no Reino Unido, a eficiência da vacina é melhor. Pronto. Olha que interessante, né? E também a AstraZeneca, a primeira aplicação dela, ela tem uma proteção já acima de 80%, 83%. né? Entre 83%. Então, se houver aí realmente uns dias a mais de atraso, não tem problema. É que a Coronavac é que atrasou muito, né? Houve aí um atraso de mais de 30 dias na aplicação da segunda dose e, claro, né, trouxe aí preocupação para todos aqueles que deixaram de tomar a segunda dose no prazo correto. E a Janssen, que é dose única. Dose única. A dose única. E já foi relatado pela comunicação da prefeitura que muita gente deixou de tomar as outras vacinas para tomar, né, a Janssen, mas olha, ela também tem os efeitos que as outras vacinas têm, então não é motivo para você deixar de se imunizar, se caso for Pfizer ou AstraZeneca, porque ela tem o mesmo resultado no seu organismo como as outras. Se você pode sentir um mal-estar. É só uma questão de tempo. Logo, nos próximos meses você vai ver. O pessoal está cruzando vacina, está misturando vacina. Eu vi um meme outro dia que eu achei muito interessante. A pessoa fala assim, disse que não vai tomar vacina tal porque não sabe o que tem dentro, mas come salsicha. Não vai come nuggets. Sabe o que tem dentro? Já viu fabricar nuggets? Se você vê a fabricação de um nugget... E refrigerante. Você não come nunca mais. É assim que é, né? Olha só, eu queria chamar a atenção aqui a uma mensagem que eu disse que iria ler aqui. Bom dia, bancada. Infelizmente, temos a Covid, mas não morre mais ninguém de acidente, de velhice, nem outras doenças. Só morre de Covid. Tudo isso é muita coincidência para prejudicar alguém. Olha, será? Nós infelizmente, temos sim todos os outros tipos de mortes. Abrimos o programa hoje falando de uma, né? Falando exatamente que aumentou, de uma morte. Né? Exatamente, né? Mas essa negação em relação à pandemia não é mais compreensível. Não. Afinal de contas, ela não tem fronteira. É o mundo inteiro que se rendeu à Covid-19. Os outros países evoluídos também. Os Estados Unidos... Quantas mortes, o número de mortes nos Estados Unidos é bem maior do que no Brasil. Até semana passada, 600 mil americanos morreram pela Covid-19. Os outros países, se nós somarmos, eu não lembro de cabeça agora, né? A quantidade de pessoas que já perderam a vida diante dessa pandemia, não dá para negar. As outras mortes continuam também, mas a da Covid-19... Só se compreende isso ainda pela atitude dos influenciadores, né? O maior deles, o presidente da República, que insiste em usar aquele dado inventado do TCU, ele inventou, de que o número não teria sido superdimensionado. É o exemplo, né? O mau exemplo, no caso, que acaba influenciando pessoas incautas. Pessoas de bem. Incautas aí que são induzidas a erro, né? Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que lidar com ela. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque tem mais polêmica por aqui. Vamos falar agora da CPI dos medicamentos. O vereador Diego Guimarães tem apontamentos aí que não são novos, viu, senhores, em relação à composição dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito. Mas quem vai trazer todos esses detalhes para a gente é o repórter João Fernandes, que está ao vivo com o vereador Diego Guimarães. Olá, João, cadê você? Agora apareceu aí.
Bom dia, João. Explica pra gente. O vereador Diego Guimarães está ressaltando aí detalhes importantes em relação a essa comissão. Explica pra gente o que mudou aí ou quais foram os pontos que ele está ressaltando no momento. O congelado João Fernandes, né, Luciana? Bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente quarta-feira. Pois é, essa CPI dos remédios vencidos, que está suspensa por enquanto para análise de documentos. E sobre esse assunto, como você disse agora, a gente fala com o Diego Guimarães, o vereador do Cidadania, que faz alguns apontamentos, inclusive de que estaria havendo corpo mole. O que o senhor quer dizer com isso, vereador? Bom dia para o senhor, obrigado por ter aceitado em falar ao vivo com a gente aqui no A Notícia de Frente. Bom dia, para mim é uma satisfação estar com vocês, poder falar com todos os telespectadores da TV Vila Real. Nesse friozinho cuiabano é melhor ainda, é bom estar aqui, estar com vocês. Bom, a CPI de medicamentos é importante lembrar que ela surge de uma fiscalização que eu fiz juntamente com a vereadora Maísa, que me substituiu na Câmara Municipal por 60 dias, e ela visa justamente apurar o porquê que tantos medicamentos estavam vencidos no Centro de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá. Neste momento houve uma paralisação, eu tive recentemente com o Tenente Coronel Pacola, que é um dos membros da CPI, ele é do nosso partido, foi indicação nossa do partido, confio muito no trabalho do Tenente Coronel Pacola. Agora eu percebo por parte dos dois outros membros, que são da base aliada do prefeito, sendo Elilo Pinheiro e Marcos Brito Júnior, até pela condução que nós tivemos até agora nas oitivas das testemunhas, um certo corpo mole, num desejo talvez de tentar proteger ou acobertar quem é o responsável por esse grande dano que trouxe aos cofres de Cuiabá e ao cidadão que depende da saúde pública. Então, nos próximos passos, agora a CPI teve suspenso, parece, por 3 semanas para poder fazer análise de documentos. Os próximos passos da CPI, a gente espera que essa postura mude, a gente vai estar cobrando, vão estar acompanhando de perto, peço para que toda a sociedade acompanhe e cobre os seus vereadores para que a gente tenha um resultado satisfatório dessa CPI, apontando os reais responsáveis para que isso não aconteça mais em Cuiabá. O senhor pontua também em manipulação. O que o senhor quer dizer com manipulação? Na verdade, eu falo o seguinte, se houver a manipulação, eu vou denunciar. Tá? Por que eu digo isso? É importante que a sociedade cuiabana entenda isso. A fiscalização dos medicamentos vencidos foi da oposição ao prefeito. Então a base do prefeito, tão logo viu o escândalo que surgiu com os medicamentos vencidos, eles correram para propor a CPI. Quem propôs? O vereador Lilo Pinheiro, que é primo e ex-líder do prefeito. Tá? Não estou aqui colocando em xeque ainda nesse momento o trabalho do Lilo, confio nele, espero que ele faça um trabalho sério. E o outro membro da CPI hoje, relator, é Marcos Brito, que é filho de Marcos Brito, pai, que foi procurador-geral do município e foi também secretário de comunicação da Prefeitura de Cuiabá, tendo sido afastado pela Justiça por uma ordem judicial naquele escândalo que também afastou o ex-secretário de Educação, Alex Vieira. Então o que nós esperamos, e nós vamos estar cobrando, vamos estar de olho, e repito, eu peço para que a sociedade também fiscalize, é como será a atuação desses outros 2 membros da CPI, para que não tenha manipulação, para que não tenha desvio do foco da CPI, para que a gente possa realmente perseguir o resultado verdadeiro, trazer luz a esse caso e para que isso, o mais importante, para que isso não aconteça mais em Cuiabá. Apesar dessa suspensão momentânea, o que vocês conseguiram levantar até agora? O que a CPI conseguiu levantar até agora, vereador? Bom, algumas coisas já chamaram a atenção, inclusive já foi objeto recentemente de uma operação na Delegacia de Combate à Corrupção. Foi verificado uma compra exagerada de determinados medicamentos que seriam suficientes para suprir a demanda de Cuiabá por aproximadamente 12 meses. Foi verificado também, no caso da ivermectina, uma compra acima do preço, que resultou inclusive em indiciamento aí do ex-secretário Luiz Antônio Posse, inclusive ele é colocado como o chefe da organização criminosa que existia ali dentro da Secretaria de Saúde. Então foi verificado que alguns medicamentos foram recebidos próximos do vencimento, que não poderia acontecer. Isso não poderia acontecer, me parece que tem medicamentos que foram recebidos no CDMIC, pela Prefeitura, com menos de 6 meses por vencimento, o que gerou todo esse caos, todo esse prejuízo a Cuiabá. Agora nós estamos também aprofundando para saber se esses medicamentos eram medicamentos comprados com dinheiro que veio do governo federal para o enfrentamento do Covid, que é uma informação importante, porque se isso acontecer, isso pode inclusive gerar uma responsabilização e uma apuração junto à Polícia Federal e também à Justiça Federal. O que nós precisamos agora é avançar nessas investigações para elucidar ainda mais esses fatos. A saída da secretária Zenira Félix muda alguma coisa nessa CPI ou traz alguma informação nova? Bom, com relação ao Zenira, eu já falei de público e repito, o Zenira, desde o início da sua gestão à frente da secretaria, percebi que ela é uma pessoa séria, sempre abriu as portas para que nós pudéssemos fiscalizar. A sua saída chama a atenção,
me parece que não permitiram que ela governasse ali na Secretaria de Saúde. Eu até faço uma provocação pública ao Zenira. Ô Zenira, venha a público dizer o porquê você saiu da Secretaria de Saúde, quais foram as forças que não permitiram que você governasse, o que estava acontecendo dentro da Secretaria de Saúde, que a senhora não quis dar continuidade a esse trabalho. Eu acho que ela tem esse compromisso com a verdade. A Zenira é servidora pública concursada do Estado, ela tem a sua estabilidade no Estado e ela pode dar essa grande contribuição a Cuiabá vindo à CPI. Eu vou fazer novamente o requerimento para que ela seja ouvida novamente, para ela ter essa oportunidade de trazer às claras novos fatos e também pedir para que a ex-secretária Elisete seja ouvida. A Elisete foi ouvida na antiga CPI da Saúde, que nós fizemos em 2018, que só para lembrar também, refrescar a memória do telespectador, na CPI da Saúde nós apuramos o escândalo que gerou depois na prisão do ex-secretário Roark Douglas. E naquela época a Elisete, que era a secretária, já deu claros indícios da dificuldade que ela tinha em comprar medicamento em Cuiabá. Porque ela fez o último pregão que Cuiabá fez, foi na gestão da Elisete. Desde então, são compras emergenciais, dispensa de licitação, coisas absurdas, comprando aí acima do preço de mercado, gerando prejuízo ao erário. Então nós queremos a oitiva novamente da Elisete, melhor, da Ozenira, e uma oitiva da Elisete para que ela traga as informações que ela, eu vou dizer assim, que ela pensou, porque não era objeto naquele momento os medicamentos, na CPI da Saúde. Agora, na CPI dos medicamentos vencidos, nós acredito que a Elisete pode colaborar muito com a Câmara Municipal. Luciana, Kleber, professor Haroldo, o vereador Diego Guimarães está por aqui. Se tiver alguma pergunta, eu repasso a ele. Podem ficar à vontade. Bom dia, vereador Diego Guimarães. Olha só, nós acompanhamos as oitivas dessa CPI e o que eu observei é o seguinte, todo mundo tirando o corpo fora. O empresário, a empresa responsável pela logística, pelo controle de estoque, tirou o corpo fora, o secretário Luiz Poços de Carvalho tirou o corpo fora, a secretária tirou o corpo fora, o coordenador de TI tirou o corpo fora. Ou seja, isso tudo será mais uma encenação ou realmente nós teremos uma punição? Vão achar o responsável por esse suposto crime de responsabilidade que foi cometido, que é um escândalo nacional? Porque me parece que está cheirando pizza novamente, ou não? Deixa eu pedir... Haroldo, deixa eu só pedir um minutinho para você, só para poder tirar o fone aqui. É tudo ao vivo, é assim que funciona. Pedir ajuda para o vereador aqui, até colocar o fone no vereador para ele poder ouvir a sua pergunta. Professor Haroldo, perdão, pode perguntar de novo, por favor. Tá. Bom dia, vereador Diego Guimarães. A minha pergunta foi o seguinte, Diego. Nós acompanhamos as oitivas e observamos que todos tiraram o corpo fora. O secretário, a secretária, né? Ninguém assume responsabilidade de nada. O coordenador de TI, a empresa que, de certa forma, entre aspas, foi contratada para controlar o estoque de medicamentos. E esse é um escândalo nacional, né? Em meio a uma pandemia. Né? Uma vez que estão todos tirando o corpo fora, e nós estamos atrás de alguém que cometeu um certo crime de responsabilidade, né? Porque matou gente, sem dúvida alguma, por falta de medicamento, será que não vai acabar em pizza novamente essa história toda? Não vai ser mais uma encenação? A gente pode acreditar realmente que nós teremos resultados positivos com essa CPI? Professor Haroldo, primeiro, bom dia. Eu acredito que não vai terminar em pizza, primeiro porque nós vamos estar acompanhando de perto. Eu posso falar pelo Tenente Coronel Pacola, que vem fazendo investigação extremamente séria dentro dessa CPI. É claro que todos aqueles que foram ouvidos, eles tentam tirar o seu corpo fora. Tá? Tenta tirar a sua responsabilidade. Raramente, nesses casos, a gente vai ter alguém que vai chegar e falar, eu sou o responsável. Só que, para além das oitivas deles, nós temos documentos onde tem assinatura de quem comprou, de quem autorizou a compra, de quem pagou, de quem recebeu os medicamentos, quem era responsável pela manutenção desse estoque, como recebeu esses medicamentos, se recebeu próximo da data de vencimento, como a gente está dizendo, se isso realmente aconteceu, essas pessoas serão responsabilizadas. E é importante dizer, professor Haroldo, que essa investigação que nós fizemos no CDMIC já tem resultado prático. E o resultado são as operações que já aconteceram, duas fases das operações, primeiro apontando o superfaturamento da ivermectina e agora, no segundo ponto, apontando uma compra exagerada de medicamentos que a Delegacia de Combate à Corrupção já fez. A CPI tem a visão, tem o foco nesse momento de gerar a responsabilidade político-administrativa dos gestores. Nós não temos nenhuma responsabilidade, não é foco de nenhuma CPI fazer a responsabilização criminal. A responsabilização criminal cabe à delegacia, ao Poder Judiciário, e nós vamos fazer a investigação diante da possibilidade de averiguar qualquer responsabilização política-administrativa dos gestores. O que a população pergunta, vereador, para finalizar da minha parte, é do dinheiro. Quem vai repor esse dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Como
pegar esse dinheiro de volta, vereador? Infelizmente, quando a gente trata de crime contra a administração pública, é muito difícil você conseguir a recuperação, porque muitas das vezes esse dinheiro já foi pulverizado entre os infratores, né? Quem participou dessa organização criminosa. Mas certamente, tendo o responsável, tendo as pessoas que estiveram envolvidas nessa tramóia aí, nessa lesão ao erário, o Poder Judiciário e o Ministério Público terão a responsabilidade de tentar reaver esse dinheiro. Cabe à Câmara Municipal, quando chega qualquer denúncia ao vereador, nós somos fiscais, nós somos eleitos para isso. Nós temos que apurar, trazer a verdade e buscar aí conduzir as autoridades competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Civil ou Polícia Federal, para que eles possam aí buscar o ressarcimento e também a responsabilização criminal daqueles que são os responsáveis. Luciana? Bom, eu quero fazer uma pergunta assim ao vereador. Deixa eu compartilhar com ele aqui. Tá, eu aguardo você então transferir o ponto para o vereador Diego Guimarães, que está trazendo esclarecimentos sobre a CPI. Bom dia, viu, vereador? Obrigada pela sua participação. O que eu queria saber é o seguinte: o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, fez uma denúncia do delegado Eduardo Botelho à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil. E agora, não causa estranheza o fato de que o delegado se afasta por 5 meses da delegacia, parece que vai fazer um curso lá em Brasília. E aí eu pergunto, tem relação direta com essa denúncia, com a postura do prefeito? A CPI pode apresentar um requerimento para convidar o delegado Eduardo Botelho para prestar esclarecimentos a esses fatos? Bom dia. Primeiramente, eu não tinha conhecimento do afastamento do delegado, que ele tinha pedido o seu próprio afastamento. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele age sorrateiramente na política, né? Ele procura sempre desviar foco, não assumir suas responsabilidades e também blindar os infratores da sua gestão. Lembrando que nós já tivemos 5 ou 6 secretários, desde a gestão passada e essa gestão, do prefeito Emanuel Pinheiro, que foram afastados pelo Poder Judiciário, alguns já indiciados, como é o caso do Roar, que recentemente o Antenor Figueiredo, que era o secretário da CEMOB, por conta dos escândalos, semáforos inteligentes, que foi denúncia nossa também. E toda vez que surge um fato, o prefeito tenta espanar, trazendo a responsabilização para outra pessoa, ou então se fazendo de vítima, dizendo que está sendo perseguido. O prefeito tem que parar de mentir para Cuiabá, ele tem que assumir as suas responsabilidades como gestor, como um papel que ele tem de prefeito de gerir aí o dinheiro público, até porque ele pode ser diretamente responsabilizado. Obviamente nós podemos aí, eu vou me aprofundar mais nos motivos pelos quais o delegado se afastou da Delegacia de Combate à Corrupção e, se necessário, se a gente entender que é cabível a sua oitiva na CPI, a gente vai fazer sim a convocação dele, pedir aí para que os membros da CPI aprovem a convocação do delegado. Luciana? João, vamos encerrar por aqui, então, a participação do vereador Diego Guimarães. Muito obrigada, viu, pelas informações. E olha só, pode manifestar a ele que os telespectadores estão mandando mensagens aqui para a gente, pedindo, de fato, né, um trabalho sério da CPI dos medicamentos, porque a população não quer engolir essa história, não. Afinal de contas, são vidas em jogo, superfaturamento e também dinheiro público em tempos de pandemia, né? Obrigada pela participação, viu, João? Bom, gente, agora às 7h01, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.